Nosso assunto hoje é sobre disciplina, trabalho, organização da vida e do tempo. Eu vou aqui fazer esse estudo e tomar como base Efésios capítulo 5, verso 16, quando o apóstolo Paulo escreve assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo escreveu muito, orou muito, visitou muito, fez muitas viagens missionárias e foi um homem organizado. Qual é o sentido de organização? Organização é uma corporação, uma associação, uma instituição com objetivos definidos, com diretrizes definidas e que precisam ser obedecidas. E uma instituição empenha-se em fazer algo para alguém ou por alguém. É uma agência geradora de trabalho. E a igreja, podemos dizer que é também uma organização. É um time, um grupo de pessoas que seguem a lei de Cristo, que estuda, que ora, que se reúne regularmente para aprender sobre o Senhor. A igreja promove várias atividades: evangelismo, estudos bíblicos, eventos, tem ali um grupo de trabalhadores, né? Na verdade, todo membro de igreja deveria ser um discípulo, deveria ser um trabalhador, porque Jesus falou em Mateus capítulo 9, verso 36, que a gente deve rogar a Deus, orar a Deus para que Ele envie trabalhadores. Então os trabalhadores, eles fazem a obra acontecer, eles são parceiros de Deus, eles são parceiros da missão. E nós fazemos todo o trabalho para a glória de Deus e salvação dos pecadores. E o que a Bíblia tem a dizer sobre a organização? Quando a gente, por exemplo, lê Coríntios capítulo 12, do 12 ao 23, ali a igreja é tratada como um corpo. A passagem mais clara de organização na Bíblia se encontra em Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala de um corpo bem organizado, bem ajustado, com seus membros unidos, trabalhando. São pessoas diferentes, mas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo foco, estão seguindo na mesma direção. São chamados também de ovelhas em outros textos. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz e seguem os seus ensinamentos. Você acha que o corpo seria perfeito se faltasse alguma parte, algum membro? O corpo seria organizado se o olho fosse colocado lá no pé? Imagine se o nosso nariz fosse virado para cima, morreríamos afogados. Então Deus fez tudo de maneira organizada. Aliás, no livro de Gênesis fala da organização de Deus, quando ele vai criando as coisas, dando forma a elas. Então foi pensando na igreja que eu decidi falar sobre este assunto, sobre disciplina, trabalho, organização da vida e do tempo. Disciplina, trabalho e organização da vida e do tempo são coisas necessárias, são coisas importantes. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre organização, disciplina e trabalho. E talvez são essas as coisas que mais encontramos na palavra de Deus. Vamos observar, por exemplo, um relato bíblico sobre a criação, sobre a vida de algumas pessoas, e no final você mesmo vai tirar suas conclusões. Em primeiro lugar, então, vamos ver o relato do nosso Deus. Quando lemos Gênesis capítulo 1, aqui nós podemos ver que Deus é um Deus organizado, cuidadoso em tudo o que faz. Ele criou, ele separou, ele viu que era bom, ele colocou o sol no seu lugar, a lua no seu lugar, as estrelas em lugares diferentes. Ele deu nome aos elementos, ele fez camadas sólidas, líquidas, ele deu nome à criação, ele fez tudo pensando e organizando cada coisa no seu lugar. E ele não fez tudo de uma vez só. Não, ele poderia fazer, ele tem poder para fazer, mas ele fez aos poucos, mesmo tendo todo o poder. Deus fez tudo no seu tempo, porque há tempo certo para tudo, diz Eclesiastes capítulo de número 3. Então Deus planejou a criação. A criação não aconteceu por acaso, através de uma explosão, através de uma coisa assim, sem sentido. Não, Deus planejou a criação. E depois de ter feito tudo, ele organizou. E diz que tudo ficou muito bonito e Deus ficou muito alegre. Por quê? Porque ele viu que tudo era bom. Somente depois de ter organizado a casa, ele fez o homem. Depois ele abençoou o homem, ele deu para o homem algumas funções. O homem que Deus criou deveria seguir o exemplo do Criador também, ou seja, ele deveria ser organizado também. Então a capacidade que o homem tinha de trabalhar, organizar e fazer as coisas no tempo certo era extraordinária.
e era exatamente o que Deus esperava. E por causa do pecado, ele foi afetado e passou a ter grandes dificuldades, se tornou desorganizado, se tornou ocioso, se tornou mau. Hoje, não somente temos dificuldades com o tempo e com o horário, mas também em dar nome a um simples animal. Você vê, o homem deu nome a todos os animais. Hoje, nós temos dificuldade de dar nome a um gato, a um cão. Mas no capítulo 2 de Gênesis, o que nós vemos? Assim está registrado: Deus terminou a criação. Deus não deixou nada pela metade. Deus não fez um serviço mal feito. Não, mais ou menos, não. Deus fez tudo bom. Ele planejou, deu início, continuou e terminou o que tinha começado. É muito bom começar e terminar as coisas. Olha, se você começou a ler um livro, termine. Se você começou a limpar a casa, termine. Se você começou a fazer alguma coisa, termine. Isso é muito bom, dar acabamento nas coisas. Tem pessoas que são ótimas iniciantes, mas não são, na hora de acabar, na hora de terminar, elas acabam falhando isso aí. Então, o contrário de perfeição é desorganização. O contrário de organização é desorganização, é a pessoa que não conclui nada que começa. Então, é muito ruim não conseguir concluir nada. É muito ruim deixar as coisas pela metade. Você pode refletir nessas seguintes perguntas. Você consegue terminar as coisas que começa? Você é uma pessoa disciplinada? Você consegue se organizar seu tempo? Qual a sensação que você sente quando termina ou não termina uma tarefa? Ao iniciar algumas coisas, lembre-se de Deus. Ore a Deus, peça a ajuda dele, porque ele é o Deus organizado, é o Deus do universo. Olhe para a sua criação e peça a ajuda dele, contemple as coisas do Senhor. E com a ajuda dele, nós podemos começar, continuar e terminar as coisas. Em segundo lugar, vejamos mais um relato de alguns pontos assim, importantes sobre a organização. Vejamos, por exemplo, 1 Reis capítulo 10. Ali no texto diz que Salomão era o filho do rei Davi. E a Bíblia diz que Salomão, ele foi um homem muito rico, muito poderoso, muito inteligente, muito famoso, muito organizado. E no capítulo 10 do livro de 1 Reis, está escrito que uma rainha viajou vários quilômetros para conhecer aquele homem, para conhecer o trabalho dele, para conhecer os feitos dele. E quando ela chegou na cidade de Salomão, ela viu mais do que gostaria de ver. Ela viu coisas que deixou ela espantada. Ela viu mais do que os olhos desejavam ver. E ela ficou surpresa. Salomão era muito mais do que tinham falado para ela. A rainha era uma mulher muito inteligente, por isso decidiu testar o conhecimento de Salomão e fez várias perguntas. E diz que ele respondeu todas as perguntas. E ela fez todos os tipos de perguntas mais difíceis que ela podia imaginar. E aí Salomão respondeu. E depois daquela sessão de perguntas, ela então entrou no palácio. E o que ela viu ali lhe deixou espantada. Ela viu a comida que era servida, ela viu as casas dos funcionários, ela viu os uniformes, a organização pessoal, a arrumação do local, tudo aquilo ali deixou ela espantada. Ela viu tudo isso e ficou perplexa com tamanha organização e dedicação do rei ao seu povo e às coisas ali da sua casa. Por que o rei Salomão era tão extraordinário? Você se lembra o que Salomão pediu a Deus? Ele pediu sabedoria. Tiago disse assim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que ele concede livremente a todos, sem criticar-lhes quando lhe será dada. Quando já estava mais velho, o rei Salomão escreveu esse texto: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Todos nós recebemos 24 horas por dia. A questão é como nós estamos usando o nosso tempo. Uma coisa é certa, ninguém consegue organizar tudo de uma vez só. As coisas acontecem durante o dia, durante a semana, durante os meses e anos. E você não consegue dar conta de tudo que deseja de um dia para o outro. É preciso reservar um tempo e se dedicar àquele tempo e ter um mínimo de disciplina e organização para se conseguir chegar no objetivo comum. Ou seja, nós somos movidos por propósitos.
Se você deseja algo e tem o sonho, mas não tem a disciplina, você vai ficar frustrado, porque o sonho sem disciplina é fracasso. É preciso sonhar, mas também ser disciplinado para conquistar as coisas. Diz que o William Carey começava e terminava tudo que começava. Por quê? Porque era um homem disciplinado, porque era um homem que sabia usar bem o seu tempo. Você pode refletir também nessas perguntas. Você consegue usar bem o seu tempo, ler sua Bíblia, fazer suas lições de casa, arrumar sua casa, fazer o culto doméstico, participar de um pequeno grupo, ir à igreja, fazer uma visita, orar e participar da vida da sua família? Se você não consegue usar bem o tempo que Deus te deu, você precisa até pedir perdão a Deus, porque você está desperdiçando o seu tempo e isso é um pecado. Você precisa se corrigir e se voltar para Deus. Em Provérbios 3, verso 11, diz assim: meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te canses da sua repreensão. Deus disciplina e corrige os filhos a quem Ele quer bem. Em terceiro lugar, vamos ver mais um exemplo de uma pessoa organizada. A mulher de Provérbios 31, do 10 ao 28. Ela é conhecida como a mulher ideal, a mulher virtuosa. Ela é valiosa, ela é de confiança, ela faz as coisas no tempo certo, ela é dedicada, ela é generosa, ela é bondosa, ela é elogiada, ela é glorificada, ela não vive ociosa, ela tem uma ocupação e ela não vive desperdiçando seu tempo, seu dinheiro, sua vida, sempre ocupada, arrumando as suas coisas, mas não vive na correria. Ela pode nos ensinar várias lições. A primeira lição que ela nos ensina, ela é uma mulher de confiança. Diz o verso 11 que o marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela não gasta seu dinheiro com coisas supérfluas, ela não compra o que não pode pagar para impressionar pessoas que não conhece, ela não mente, ela é um exemplo a ser seguido, ela se preocupa com o seu testemunho pessoal. Segundo lugar, ela faz as coisas com zelo e dedicação. Verso de número 12. Ela lhe faz bem todos os dias da sua vida e não o mal. Louvado seja Deus. Ela não faz as coisas reclamando, ela faz bem feito, ela faz com amor, ela faz voluntariamente. Ela sabe qual é a sua função no seu lar, ela não é dirigida pelos ventos da vida, mas sabe se comportar. Ela é liberal, ela tem caráter, ética e disciplina. Ela sabe liderar as suas funcionárias. Em terceiro lugar, ela é trabalhadora, verso de número 13. Ela busca lã e linho e de boa vontade trabalha com as mãos. Ela anda a pé, ela é uma mulher esforçada, ela é treinada no campo de trabalho, ela não é preguiçosa, ela tira tempo para si e ela usa suas mãos para fazer o bem. Ela é comparada aos navios mercantes que de longe trazem alimento, verso 14. A mulher virtuosa é um exemplo de vida, ela serve a família, ela serve as pessoas e ela tem boas obras. Em quarto lugar, ela é organizada, levanta-se de madrugada e alimenta sua família, distribui tarefas às suas servas, verso 15. Ela tem horário certo para sair da cama, ela não fica procrastinando a sua responsabilidade, dizendo que amanhã vai fazer. Ela é decisiva e ela sabe qual é a sua obrigação, o seu papel, a sua função. Ela é uma mulher líder, uma serva. Primeiro ela faz, depois distribui as tarefas, ou seja, ela dá o exemplo. No reino de Deus, os discípulos lideram pelo exemplo. Em João capítulo 11, Jesus lidera pelo exemplo e manda os discípulos seguirem o seu exemplo. Em quinto lugar, ela é uma mulher que sabe lidar com suas finanças. Avalia um campo, diz a Bíblia, e compra, e planta uma vinha com a renda de seu trabalho, ou seja, com seu próprio salário, verso 16. Ela não gasta o dinheiro do marido, mas o ajuda a manter a casa. Ela não gasta, mas ela ganha. Ela está sempre trabalhando e cooperando. Ela é uma parceira. Com a sua economia, ela comprou um terreno. Essa mulher sabe onde quer chegar. Ela ajuda e coopera e se dedica, organiza as finanças da casa. Como é bom ter uma mulher organizada financeiramente falando.
Veja o que diz o verso 17 e 19. Dedica-se com determinação e se esforça, e percebe que o seu ganho é bom, e de noite a sua lâmpada não se apaga, e com as mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca, ou seja, está sempre trabalhando e produzindo. A preguiça é o grande problema de muitas pessoas. A desorganização começa com a preguiça. Se sua casa está suja, então limpe. MacArthur diz que a primeira coisa que você tem que fazer quando não tem dinheiro, chega num lugar, por exemplo, você tem que manter o local limpo, porque o local limpo te ajuda a pensar melhor, te ajuda a viver melhor, te ajuda a viver num ambiente mais organizado. Um ambiente mais organizado te ajuda a prosperar, né, mentalmente. A preguiça é o grande problema de muitas pessoas. Então não basta desejar ser uma pessoa organizada, é preciso ter coragem para fazer a coisa acontecer. Em sexto lugar, ela tem compaixão. Diz o verso 20 e 22 que ela é generosa com os pobres. Sim, ela ajuda os necessitados. Quando vem a neve, ela não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si, seu vestido é de linho fino e de púrpura, ou seja, ela se veste bem. Ela não deixa as coisas para a última hora, não gosta de se atrasar com suas atividades. Ela cumpre bem os prazos determinados. Ela não vive na correria e nem coloca a sua família em risco por causa da sua irresponsabilidade. Não encontramos muitas pessoas assim em nossos dias. O lema deste século é correria, e nós vemos as pessoas dizendo que estão sem tempo e suas vidas estão bagunçadas e desorganizadas, e elas estão preocupadas e estressadas, mas não era assim com a mulher de Deus, de Provérbios 31. A mulher de Deus, ela precisa ter vida de oração, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa ter tempo para a família, e ela não pode viver na correria, fazendo aquilo que quer fazer e deixando aquilo que é mais importante. Sétimo lugar, ela é vista, melhor dizendo, como uma mulher exemplar. O seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos do povo, verso 22. O marido fala bem dela. Todas as pessoas da cidade também concordam que ela é ideal. Ninguém tem nada a dizer contra o seu caráter. Ela é uma pessoa de respeito, ela é virtuosa, ela é um exemplo, ela não vive na fofoca, ela não vive na casa das pessoas fazendo o que Deus não aprova. Ela é uma mulher aprovada por Deus. Seu caráter, sua vida, suas obras testificam de que realmente ela é uma pessoa de Deus, cheia de luz, de paz, uma pessoa generosa, cheia de boas obras, uma parceira do seu marido e também dos seus funcionários. Quem mora com ela, os seus vizinhos, os seus empregados, os seus filhos, todos elogiam o caráter daquela mulher. Em oitavo lugar, ela serve a comunidade, faz vestido de linho e vende, e fornece cintas aos comerciantes. Força e dignidade são os seus vestidos. Não se preocupa com o futuro, verso 24 e 25. Ou seja, ela não faz nada sem planejamento. Antes do frio chegar, ela já preparou a roupa para todos. Portanto, não fica ansiosa nem preocupada com o dia de amanhã, pois sabe que basta cada dia o seu problema, mas ela se preparou antes para resolver o que estava ao seu alcance. Vendo a rotina desta mulher, algumas pessoas podem se perguntar: será que esta mulher existiu mesmo? A Bíblia diz que sim, que ela existiu. Ela era a mulher que fazia a diferença no seu bairro. Ela era uma mulher que causava muita boa impressão, admiração nas pessoas. Era uma mulher rara, abria sua boca com sabedoria e ensinava com benevolência. Verso 26. Era uma mulher sábia. Ela não era uma pessoa sem educação, que falava pelos cotovelos, que falava fora da hora com as pessoas erradas. Não, ela sabia esperar. Ela era sensata, educada. Quando falava, todos desejavam ouvi-la. Seus filhos se levantavam e chamavam de bem-aventurada. E o marido também elogiava a mulher, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas, versos 28 e 29. Essa mulher está acima da média, da mediocridade. A Bíblia diz que é difícil encontrar uma joia tão rara. Bem-aventurado é o homem que consegue encontrar uma mulher assim. Em nono lugar, ela não dá lugar à preguiça. Administra seus bens, os bens da casa, e não se entrega à preguiça, verso 27.
ela tem um horário certo para descansar, ela tem um horário certo para passear com a família, ela gasta o seu dinheiro com responsabilidade, ela é uma mulher responsável. Uma das coisas que mais impede as pessoas de avançarem na vida e prosperarem é porque são desorganizados, é a falta de prioridade. Todos os grandes homens e mulheres sabem diferenciar o urgente do mais importante. O que é mais importante para você? Dormir ou fazer o que precisa ser feito? Algumas pessoas gostam de dormir muito, mas quem dorme muito, diz a Bíblia, que empobrece. Veja o que Daniela Ribeiro disse. O caminho correto não é simplesmente seguir uma trilha já aberta. Precisamos saber o que a palavra de Deus orienta sobre todos os assuntos. E essa é a melhor lição que podemos aprender com a mulher virtuosa de Provérbios 31. A Bíblia ensina que organização é mais do que pagar as contas em dia, ter casa em ordem e assertividade no tempo. Essas coisas são corretas e devem ser feitas a si mesmo. Mas a primeira coisa que precisa ser bem organizada é a sua mente. Tudo começa com uma mente transformada pelo poder de Deus, como diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Uma cabeça organizada garante sucesso ao indivíduo. Observando cada um dos versículos de Provérbios 31, veja então esta mulher, observe a sua vida organizada. Como uma mulher virtuosa pode ensinar para nós lições preciosas. Como uma mulher virtuosa, tenho que ter em mente que uma mulher que ama o Senhor é aquela que é bem-aventurada e feliz, aquela que obedece, que ama, que guarda os mandamentos do Senhor e que procura viver para a glória de Deus. O que eu devo fazer para me tornar uma pessoa mais organizada? Essas são algumas orientações do que podemos extrair deste estudo. Em primeiro lugar, com determinação devo começar a terminar cada tarefa. Em segundo lugar, com sabedoria tenho que saber em qual ordem devo colocar os meus desejos, qual é a prioridade, o que é mais importante. Em terceiro lugar, com sabedoria tenho que saber diferenciar o mais importante do mais urgente. Em quarto lugar, com coragem e sabedoria devo me levantar antes da hora que costumeiramente me levanto. Quinto lugar, com coragem e sabedoria vou estender o meu trabalho até a noite, se for necessário, para cumprir o prazo e as obrigações acordadas. Conclusão: fazer uma avaliação pessoal é o primeiro passo para a mudança em qualquer circunstância. É da vontade de Deus que o seu povo seja um povo organizado, que aproveite bem o seu tempo, cada oportunidade, trabalhando, se dedicando, sendo parceiro do Senhor e fazendo as coisas conforme a vontade dele, conforme está escrito na palavra. A organização da vida começa com o temor a Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uma igreja bem organizada é uma bênção para toda a sociedade. Uma família bem organizada também é uma bênção para toda a sociedade. E todos nós precisamos buscar esse ideal. Como é bom ver aquele irmão que participa, que chega no horário, que se envolve com a vida da igreja, que lê as informações, que sabe o que está acontecendo na vida da sua igreja. Como é triste ver um irmão desinformado, desorganizado, não anda com seu informativo, não sabe o horário do culto, não sabe o que está acontecendo na vida da igreja. É muito triste ver isso em nossos dias. Uma comunidade desorganizada não cresce, mas uma comunidade organizada, ela cresce e fortalece, ela consegue dar informações precisas, necessárias para os visitantes. Isso é muito importante, você não ser alguém assim, um turista na igreja, mas ser alguém participante, que conhece, que sabe e que, enfim, se envolve sua família. Como é bom ver um irmão fazendo o seu alvo de missões, evangelizando um amigo, discipulando um novo decidido, convidando seus amigos para participarem da programação da igreja, proclamando o evangelho de Jesus nas casas, nos lares. Nenhum crente vai ser 100%, é verdade, ninguém vai ser 100% organizado, mas todos nós podemos nos esforçar para fazer as coisas de Deus acontecer, porque existe uma parcela que nós precisamos fazer no reino de Deus. Deus é soberano, mas nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho, de discipular a nossa família, de convidar os amigos para estarem conosco no culto, de conhecer a vontade de Deus, né?
Paulo mesmo disse em Coríntios capítulo 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então nós devemos orar a Deus e pedir a Deus que nos ajude também na questão da organização, porque nós precisamos de disciplina, trabalho, organização da vida e do nosso tempo. Paulo disse, aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então é necessário que busquemos aí uma vida mais organizada para melhor atender a expectativa de Deus em primeiro lugar e também das pessoas. Que Deus nos ajude a amar a Ele sobre todas as coisas, amar as pessoas e fazer discípulos para a glória de Jesus.